Tu já te perguntou por que o envelhecimento dificulta tanto o ganho e a manutenção de massa magra, mesmo quando a gente está comendo bem e se exercitando regularmente? Muito bem, o artigo que a gente vai explorar agora, ele propôs justamente investigar essas variáveis que afetam a resposta anabólica do músculo à ingestão de proteína, e com um foco em especial no envelhecimento. E o mais importante ainda, como é que essas variáveis elas podem ser otimizadas para combater a perda de massa muscular, ou seja, a sarcopenia. Eu sou Rafael Barlesi, sou nutricionista, sou formado em educação física e pós-graduado em ciências da saúde e do esporte. E nos últimos 8 anos eu atuei diretamente com os melhores atletas de futebol do mundo, com treinamento, nutrição e otimização metabólica. E agora eu estou procurando transformar todo esse conhecimento e prática adquirido em respostas simples para que atletas amadores, entusiastas da saúde, possam aplicar nas suas vidas essa informação de forma prática e segura. Publicado em agosto de 24 no periódico Frontiers in Nutrition, esse artigo aqui ele revisa os principais fatores que regulam a resposta do músculo à proteína e como é que o envelhecimento altera tudo isso. O ponto central aqui é o seguinte: eles dizem que durante o envelhecimento o nosso músculo ele se torna menos responsivo à proteína e ao exercício. Isso é o que a gente chama de resistência anabólica, que é uma redução na capacidade de estimular a síntese proteica muscular depois dos estímulos tradicionais, como alimentação e atividade física. Vamos dar uma olhadinha nos principais fatores que regulam essa resposta anabólica, segundo o artigo. O primeiro ponto que eles tocam é sobre a dose de proteína por refeição. Em adultos jovens, segundo eles, cerca de 20 gramas da proteína de alta qualidade já são mais que suficientes para estimular a síntese proteica muscular. E esse efeito ele começa em torno de 5 minutos após a ingestão e se mantém por cerca de 90 minutos. Mas em idosos, essa necessidade ela aumenta significativamente. Mais de 40% de proteína por refeição é o que eles orientam, ou seja, cerca de 20 gramas de aminoácidos essenciais. Outro ponto importante que é abordado no artigo é que quantidades maiores que isso não aumentam a síntese proteica muscular, elas só geram maior oxidação de aminoácidos. Mais um ponto importante abordado aqui é sobre a qualidade da proteína, e nesse momento a leucina ganha um grande destaque. Ela é o aminoácido mais potente para ativar a síntese proteica muscular. Para se ter uma ideia, 3 gramas de leucina isolada já gera a resposta anabólica semelhante a 48 gramas de whey protein. Misturas de aminoácidos ricos em leucina têm se mostrado muito eficaz, principalmente naqueles idosos com apetite reduzido, que não ingerem as 40 gramas de proteína por refeição. Mais um ponto interessante aqui é sobre o método de entrega, ou seja, a maneira que a gente absorve essa proteína. Então eles citam 2 momentos, o método bolus e o método pulse. O método bolus é uma dose grande, de uma vez só. Já o pulse são várias doses pequenas fracionadas ao longo do dia. E segundo eles, ambos podem gerar resposta semelhante na síntese proteica muscular, desde que a dose total seja o suficiente. Entretanto, o método pulse ele pode retardar um pouco o fenômeno chamado muscle full e sustentar a síntese proteica por mais tempo. Mais um item importante abordado no estudo são os blends de proteína, ou seja, segundo eles, misturar diferentes fontes de proteína, como vegetais, vamos pensar assim, ervilha e arroz, desde que elas atinjam um valor maior de 1,8 gramas de leucina por dose, já tem se mostrado bastante eficaz quando comparado ao whey protein em alguns estudos. Outro ponto crucial do artigo, eles falam sobre o exercício físico. Esse sim é um dos maiores potencializadores da síntese proteica muscular. A janela anabólica após os exercícios, segundo eles, ela pode durar de 48 até 72 horas depois. E mesmo o jejum, o exercício, ele por si só ele aumenta a síntese proteica muscular em cerca de 100%. O porém é que a degradação proteica em jejum, ela pode subir em torno de 50%. Portanto, segundo os autores, consumir proteína dentro dessa janela é essencial para a gente amplificar os efeitos do treinamento. Outro ponto que eles abordam é a distribuição proteica ao longo do dia. Segundo eles, distribuir a ingestão de proteína em 3 ou 4 refeições com pelo menos 30 gramas de proteína por refeição é muito superior do que concentrar tudo em apenas 1 ou 2 refeições. Segundo eles, um café da manhã pobre em proteína, por exemplo, ele pode comprometer a síntese proteica muscular e acelerar a perda de massa muscular com o tempo. E aí eles entram no ponto central que eles falam do artigo, que é o envelhecimento, né? Então, o envelhecimento é a captação esplânquica reduzida. Eles mostram que no idoso, a maior captação hepática e intestinal dos aminoácidos, ou seja, menos aminoácidos chegam ao músculo. E isso gera, claro, algumas implicações funcionais sérias, como risco metabólico, perda da força e, claro, o aumento da dependência, diminuição da massa muscular. A conclusão do artigo aqui, para mim, é bastante interessante. Eles falam que a maximização de síntese proteica muscular ela depende de alguns pontos. Primeiro, a quantidade ideal de proteína por refeição.
Segundo, a fonte proteica. Terceiro, a distribuição adequada ao longo do dia. Quarto, e mais importante, a prática regular de exercícios físicos. Principalmente os exercícios de força, que geram tensão mecânica, exercícios que a gente chama resistidos. E se a gente fosse levar esse artigo para aplicações práticas para a população, como é que a gente poderia pensar sobre isso? Bom, primeiro, em idosos. Esse artigo é bastante interessante para prevenção e tratamento de sarcopenia, como eu falei, né? Então, o grande problema do idoso aqui é a resistência anabólica. Quais são as estratégias que esse artigo nos traz como prática? Mais de 40 gramas de proteína por refeição, priorizar alimentos ricos em leucina, utilizar whey protein, carnes magras, ovos, queijos duros, fracionar as refeições sempre com proteína a cada 3, 4 horas, e quando não conseguir esse aporte alto de proteína ou não poder, em virtude de algum problema renal, utilizar suplementos com 3 gramas de leucina por refeição, quando essa refeição for pobre. E claro, idosos, muito importante, incluir o treino de musculação, seja leve ou moderado, no mínimo 2 a 3 vezes por semana. Se nós formos levar essa prática para aquela população mais fitness, mais praticantes de atividade física, o problema deles já é outro, né? Já talvez seja o foco excessivo apenas na proteína pós-treino. Então, as estratégias práticas que a gente traz para essas pessoas são 20 a 30 gramas de proteína por refeição, com no mínimo 3 refeições principais no dia. No pré e no pós-treino, fazer aquela alimentação rica em proteína, mas lembrando que o total diário é o mais importante. No pós-treino, proteínas de rápida digestão são as melhores, como whey protein, e principalmente evitar janelas muito longas sem proteína, ou seja, mais de 6 horas. A ingestão proteica aqui a cada 3 horas durante os 72 horas pós-exercício, que é aquela janela anabólica que ele fala, vai otimizar a síntese proteica muscular. Então, o objetivo para essa população, claro, é maximizar a hipertrofia, a recuperação e a performance. Se a gente for dar uma avaliada no estudo para ver se ele realmente é útil e que a gente pode utilizar ele em 100% ou se ele tem alguns pontos carentes, a gente pode pensar o seguinte: os pontos fortes desse estudo, na minha opinião, é o panorama didático dele, ele é bastante completo na parte de fisiologia, na parte anabólica, a atuação científica dele é bastante robusta, com os dados até 2024, ou seja, bastante recente, a aplicabilidade clínica dele e prática também é bastante interessante, porque ele fala sobre idosos, sobre atletas e sobre pacientes. A gente não abordou nesse vídeo aqui, mas ele fala também sobre pacientes acamados. Ele dá ênfase na leucina como um bom regulador-chave para a síntese proteica muscular, que é uma intervenção interessante para quem não consegue ingerir toda aquela proteína. E ele critica aquela fundamentada diretriz que a gente aprende na faculdade por vezes das proteínas de 0,8 gramas por quilo de peso por dia. Bastante interessante. Ele fala que a gente tem que ingerir mais. E ele traz também uma discussão bastante honesta sobre as proteínas vegetais, né, mostrando que a gente pode consumir desde que o teor de leucina seja interessante. Mas também nem tudo é 100%. O artigo ele traz algumas limitações. Na minha opinião, as limitações que esse artigo traz, claro, ele é uma revisão narrativa, ele não é sistemática, né, ele não tem uma meta-análise, ele não tem dados quantitativos agregados, ele é um estudo centrado basicamente em idosos funcionais, ou seja, não representa todos os idosos, e também traz poucos dados a longo prazo, com os desfechos clínicos. Ele trabalha com dados até 6 meses. Isso também, né, carece desse tipo de estudos mais a longo prazo. E também traz pouca análise sobre a adesão dietética no mundo real, ou seja, estudos que ele traz realmente é aplicável na prática. Mas, na minha opinião, é um artigo muito bom, deixa algumas pequenas questões em abertos, que acho que os autores eles podem levar para um próximo nível, como, por exemplo, né, qual é o limiar ideal de leucina para aquelas diferentes faixas etárias que foram apresentadas? Acho que isso é importante a gente pensar no futuro. Também, como esses blends vegetais eles funcionam comparados ao whey nesses idosos mais frágeis, que ele não tocou no ponto no estudo. Outra coisa que ele pode abordar também é quais são as estratégias que vão maximizar a adesão a essas recomendações no dia a dia que ele trouxe. E também a gente precisa de estudos, né, mais robustos, com desfechos maiores acima de 6 meses. Mas, pensando num todo, né, a minha conclusão final sobre esse artigo, que ele é de extrema contribuição científica, é bastante valioso para que a gente possa entender essas intervenções entre nutrição proteica, exercício e envelhecimento. E apesar das limitações que ele tem, que a gente viu que não são poucas, ele entrega o mais importante, que são diretrizes práticas e atualizadas, para que a gente possa atuar no dia a dia, né? Com base na fisiologia sólida, na aplicação direta na clínica, no esporte e na própria saúde pública. Mas claro, fica um alerta, né? Ainda tem necessidade urgente de ensaios clínicos randomizados a longo prazo, com desfechos clínicos reais e que considerem os fatores como adesão, apetite, sustentabilidade e, claro, as preferências alimentares da população. Porque a gente já está vendo cada vez mais que manter o músculo é muito mais do que estética. É sobre preservar a independência da pessoa, é sobre viver mais, é sobre longevidade, sobre viver melhor. Se tu gostou desse artigo, pode contar que a gente vai estar trazendo outros nas próximas semanas. E se gostou ainda mais e quer mais conteúdos como esse,
interesse, assina o nosso canal e a gente vai estar sempre trabalhando com a ciência e prática mais evidente dentro da longevidade, da saúde e da performance. Até mais.